boa tarde. Hoje, segunda-feira, e começa a partir de agora o Jogo Aberto Regional, o seu programa de esportes aqui da TV Band Vale. E você já sabe, pegue o seu celular e mande um torpedo, mande o seu comentário. Pode mandar a sua reclamação também pra gente. Envie um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Vamos começar falando de futebol. Afinal de contas, o tão sonhado acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista virou um pesadelo para o Taubaté neste domingo. Precisando apenas de um empate para garantir a classificação, a equipe acabou sendo goleada pelo Velo Clube por 4-1. Vamos ver? Cerca de 300 torcedores do Taubaté percorreram quase 400 quilômetros até Rio Claro e fizeram uma bonita festa na casa do rival, o Velo Clube. Até uma mãe, no dia dedicado a ela, foi dar apoio ao burro da Central. Em campo, as duas equipes buscavam acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Em casa, o Velo começou levando perigo ao gol de Gisiel. Na sequência, aos 9 minutos, Gilcinho entrou na área, trombou com o goleiro Rodrigo e o juiz Robson José Góes marcou o pênalti. Na cobrança, o artilheiro do Burrão abriu o placar, 1-0. Precisando da vitória, o Velo Clube foi para cima. Aos 15 minutos, o gol de empate. Eric acertou o ângulo de Gisiel, 1-1. Se as melhores chances do Taubaté saíam dos pés de Gilcinho, Eric fazia a diferença para a equipe de Rio Claro. Após muita pressão, o primeiro tempo terminou empatado, placar que classificava o Taubaté. Na etapa final, o Velo manteve a pressão. Aos 12 minutos, depois dessa cobrança de escanteio, em lance duvidoso, o juiz anotou o pênalti e ainda expulsou o zagueiro Dutti. Na cobrança, Reginaldo ampliou. Com um a menos em campo, a situação ficou ainda pior para os taubatianos. Aos 25 minutos, Éder Paulista sozinho cabeceou no canto, sem chances para Gisiel. 3-1. 10 minutos depois, Reginaldo, artilheiro da competição com 16 gols, fechou a conta. Fim de jogo. Velo Clube classificado 4, Taubaté 1. Conseguiu sair na frente, acho uma coisa que era para até enervar um pouco a equipe adversária, só que nossa equipe que acabou, parece que entrando um pouco mais intranquilo em determinados momentos e acabamos pecando em algumas coisas que facilitou a vida do Velo e infelizmente depois com o pênalti, um jogador a menos, ficou mais difícil ainda. Hoje é um dos dias mais tristes na minha carreira profissional, que ninguém mais do que eu, meu irmão e os demais jogadores queria esse acesso para a torcida que merecia. A diretoria do Esporte Clube Taubaté culpou o árbitro pelo resultado, que eliminou o Taubaté. Dá o pênalti e expulsa o nosso zagueiro. Não existe isso. A federação vai me desculpar, mas um cara desqualificado veio apitar o jogo Taubaté e Rio Claro. Não é choro de perdedor, não. Tá aí, vocês televisionaram, vocês viram que foi uma palhaçada. Antônio Carlos, situação difícil. Aí o Aricara falou sobre a expulsão, falou sobre tudo isso. Afinal de contas, é isso que ele falou também, porque não é choro de perdedor. A gente sabe que o Taubaté fez uma belíssima campanha durante o campeonato, que os torcedores realmente mereciam uma vitória e não merecia também ser de 4-1, né? Pois parabéns ao Aricara pelo trabalho que ele realizou, um trabalho muito correto, um trabalho que devolveu ao torcedor taubatiano a alegria de torcer pelo time. O Taubaté tinha caído para a 4ª divisão, aí, né? Subiu em 2009, no ano passado sequer se classificou entre os 8 primeiros e neste ano conseguiu a classificação e foi até a última rodada brigando pelo acesso. Então o trabalho do Aricara tem que ser ressaltado. O árbitro ontem realmente não foi bem, mas há que se colocar aí corretamente também que ele deu um pênalti para o Taubaté que não existiu, né? O pênalti em cima do Gilcinho, a gente está vendo as imagens aí, não houve, né? O goleiro vai na bola, trava, ele deu o pênalti. E muito provavelmente vem aquela história, Andrés, do árbitro que fica pressionado, depois sabe que errou e no segundo tempo, eu vou dar um jeito de colocar a casa em ordem aqui. Dar um pênalti no escanteio daquele jeito é muito difícil, é muito raro um árbitro que marca um pênalti desse aí numa cobrança de escanteio, porque dentro da área numa cobrança de escanteio acontece de tudo, né? E o árbitro nunca marca nada. Aí já é um pouco de consciência pesada de ter dado um pênalti que não foi a favor do Taubaté, inventou ali e para piorar ainda pegou justamente do Dutti, que já tinha o cartão amarelo e deixou o Taubaté com 10. Aí não deu mais. Naquele momento, né, acabava a esperança do Taubaté tomando 2-1. Depois a goleada foi consequência do mau momento vivido pelo Taubaté, da empolgação do Velo, um jogador a mais, jogando em casa e tem tudo isso. Agora o Taubaté realmente deixou de subir na quarta-feira. Se ele tivesse vencido o Penapolense, num jogo que ele foi valente, perdendo por 2-0, empatando
empatou 2-2. E o Criden conseguiu perder 2 gols debaixo do gol, que até você faria, né? O Taubaté teria conseguido o acesso já na quarta-feira. Deixou para resolver tudo lá na cidade de Rio Claro, é muito difícil. O Velo Clube tem um time melhor do que o Taubaté, na minha opinião, tanto é que nos 4 confrontos entre eles aí, o Velo venceu 2 vezes, o Taubaté ganhou uma só na abertura da fase final, quando o Velo perdeu um pênalti no primeiro tempo, ganhava por 1-0. Então o Taubaté sabia da força do adversário. E decidir na casa do adversário é muito difícil. O Taubaté foi valente, fez uma bela campanha, começou muito bem o campeonato, teve uma queda, entrou na reta final, fez a sua parte, mas tropeçou exatamente no jogo em casa. Os torcedores empurraram com toda a força o time. O torcedor do Taubaté voltou a acreditar no time, voltou a participar aí no estádio, isso é muito legal. E não pode parar. E outra coisa, o Taubaté já determinou nesse ano que vai disputar a Copa Paulista, isso é muito bom. Não fica um time apenas de 3 meses para voltar em janeiro do ano que vem. Aí já se começa a pensar num trabalho, ver se o Gilcinho e o Gisiel, os 2 grandes nomes do time na temporada, ficam para continuar aí dando força à rapaziada. Muito bem, depois do intervalo temos promoção Ligue Band para você que está aí meio com raiva do seu time. Temos também futsal, handball e muito mais. A gente já volta.